Bom dia, pessoal, tudo bem? Bom, por aqui, esse primeiro videozinho da aula, eu vou mostrar alguns erros que foram mais frequentes. Deixar algumas peças voando sobre o piso, por exemplo, assim, então vocês vão ter que ir lá, ver corretamente que aqui está aparecendo on face, ou seja, está sobre a face, para não deixar nenhum móvelzinho voando, tá? Outro erro foi sem textura nos espelhos corretamente. Quando você clicar dentro do bloquinho que você baixou da bancada ou do espelho que você fez, você dá alguns cliques e você seleciona somente a parte ali do espelho. Com o comando de B, você vai em metal. Aqui em metal, ele tem várias texturas. A que eu geralmente uso é essa, metal corrugado. Então, eu clico sobre ele e clico sobre o espelho. Só que ele vem parecendo essa chapa ondulada, certo? Então, eu clico em editar e edito o tamanho, a dimensão desse espelho, para ele ficar somente parecendo que vai refletir e não com esse aspecto corrugado. Então, aqui se colocar 1, ele vai dar um espaçamento bem maior entre os tons de escuro e claro de cinza. Se eu colocar 2, ele já vai abrir ainda mais para o claro. Então, fica de acordo com o intuito de vocês, para o espelho, se é um espelho maior ou menor. Eu vou deixar esse exemplo com 1,5. É só fechar aqui, dar vários cliques fora. Olha, meu espelho, ele já está com um realismo bem maior do que antes, somente com aquela textura cinza. Em alguns trabalhos, eu escrevi a respeito da simetria entre a janela e o nicho. Já que nós estamos criando e não temos essa construção pronta, nós temos essa liberdade de fazer algo bonito, simétrico, porque fica esteticamente inviável uma janela grande com um nicho pequeno, ou um nicho pequeno e uma janela em tamanho desproporcional, tá? Então, corrijam isso quem não fez dessa forma no trabalho. Outra situação é os revestimentos que nós devemos estar colocando dentro do box do banheiro. Aqui eu optei por colocar o mesmo que está aqui fora, aqui dentro. Porém, esse revestimento madeirado, eu coloquei ele somente como um detalhe no fundo do box. Então, para que isso acontecesse, que eu preciso fazer? Eu preciso delimitar o espaço que eu vou usar para aquele revestimento. Delimitar como? Com linhas, né? Se eu quisesse um detalhe, por exemplo, atrás da minha privada, eu iria fazer um retângulo ali para que eu conseguisse delimitar somente naquela parte o meu revestimento. Então, assim como eu ensinei vocês em sala, para eu pegar um revestimento que já existe, eu abro aqui com B, pego esse contra-gota, não importa o revestimento que tiver selecionado, né? Select, pego o contra-gotas, vou com ele no exemplo desejado, clico, automaticamente já vai para lá o revestimento, e eu clico sobre a face que eu gostaria que esse elemento fosse aplicado. Então, sempre a ordem vai ser essa. Primeiro, o modelo, e depois, onde eu gostaria de aplicá-lo. Aqui é só um exemplo, tá até sem medida. E eu vou pegar um outro revestimento para estar colocando atrás da minha privada. Mas eu quero que vocês vejam que todas as vezes que eu vou aplicar esse revestimento, eu necessito dessas linhas delimitando o espaço, tá bom? Então, vou aplicar como se fosse um revestimento de pedra ou um revestimento de pastilha. E aí, segue a mesma forma. Se eu quero que esse revestimento tenha um tamanho maior ou menor, eu vou em editar e edito
o tamanho desse revestimento. Olha o tanto que diminuiu as pastilhas. Agora no 1, olha o tanto que vai aumentar. Nós temos que estar atento, por exemplo, nesse caso, como ela aumentou muito, olha como desfavoreceu a imagem, né? Como ela ficou com muito espaçamento entre as pastilhas e uma imagem extremamente embaçada. Então, eu venho aqui e diminuo e aumento conforme a escala que eu desejo, tá bom? Outra situação é a movimentação das nossas texturas. Por exemplo, essa textura de madeira, se eu quisesse movimentar ela aqui para ver os veios, os encontros, eu teria que selecionar a textura, ir em textura, clicar com o botão direito em textura e em posição. Quando eu vou em posição, ele me dá 4 pontos dessa posição da textura. Sempre onde nós vamos articular é nessa verde, que vai diminuir, aumentar a nossa textura e rotacionar. Se fosse o caso, eu tenho essa textura na horizontal e eu gostaria que ela fosse na vertical. Então, eu vou estar girando, aumentando, rotacionando nos 4 eixos. E aí, ficou do tamanho que eu necessito ou está na posição que eu gostaria, eu dou 2 cliques fora e essa textura, consequentemente, ficou com a rotação que eu gostaria. Se o piso você quiser na mesma rotação da textura, nós vamos usar o mesmo elemento que é o contra-gotas. Seleciono, pego a textura em questão e seleciono o piso. Então, olha, vocês já podem ver que tem uma linha contínua ali dessa textura no box desse banheiro, certo? Olha só. Outro elemento fundamental para essa parte é nossa iluminação. Então, vocês vão ter que acrescentar para essa nova fase o teto com iluminação, pode ser mais de uma, conforme cada projeto de vocês, tá bom? O importante, olha aqui, nesse exemplo que eu só puxei, não dá para ver a lâmpada aí naquele sim, ou seja, eu tenho que vir aqui, fazer um retângulo, recuar esse teto, para que eu consiga representar o spot fielmente ali, tá? Outra situação é as iluminações junto da bancada, na lateral da bancada, pode ser feita por pendentes, por arandela, tá bom? E também deve ser acrescentado nessa fase, quem ainda não colocou, porque eu vi que em muitos trabalhos já tinham, as tomadas, tá bom? Então, toda a parte de iluminação e de fechamento de cobertura, nós vamos fazer agora. E quem ainda não havia aplicado revestimentos, também vai aplicar nessa fase. Ou seja, tudo que estava incompleto, vocês vão fazer nessa nova fase, porque nós iremos salvar as imagens deste banheiro. Então, este banheiro, ele necessita estar bem correspondente, próximo ao real ali, do que nós gostaríamos que fosse salvo nas nossas imagens, tá bom? Então, eu vou passar na próxima videoaula como que vai ser o processo para salvar essas imagens, tá? Esse comando que eu utilizei para diminuir a tomada, no caso, ele é o comando de Scale, que é o nosso S do teclado, tá? Eu aconselho vocês a sempre estar utilizando os pontos da diagonal, porque daí ela vai diminuir e aumentar proporcionalmente. Vocês também podem baixar um bloquinho que já esteja na escala correta, tá bom? Vocês podem baixar bloquinhos de tomada, de iluminação, que não precise de nenhum ajuste, digamos assim. Como é o caso deste aqui, que eu acabei de baixar, certo? Que ele já está na escala correta, tá bom?
Então, aguardem a próxima videoaula, que nós vamos prosseguir com o nosso exercício.